Olá, sou o pastor Gary Haynes, eu quero te dar os bem-vindos ao nosso programa Movimento dos Discípulos. Então assim, a ideia, vamos fazer o jovem tá indo no templo, na igreja, pairar ali no local, isso faz diferença. Não faz, tá? O que faz diferença na vida do jovem não é paliativos e festas e coisas só para atrair ele, manter ele ali próximo, que talvez por osmose ele vai receber alguma coisa de Deus e ficar firme nas coisas de Deus. Não funciona, não dá certo e é um dos motivos que muitas igrejas cristãs estão perdendo uma boa porcentagem dos jovens porque não estão sabendo trabalhar, tá? Eu posso não ser mais jovem no sentido clássico da palavra, eu posso ter um coração jovem, ser um cara jovem pela minha idade, mas dizer ele é jovem pela idade, beleza, eu posso ainda manter esse título. Mas eu me lembro claramente o que é ser jovem, acompanhei assim, ministrei para muitos outros jovens como jovem, consegui viver esse período jovem na minha vida sem largar as coisas de Deus, sendo muito fervoroso e firme nas coisas de Deus, mas porque meus pais praticaram alguns princípios e eu acabei tendo o privilégio de estar sendo acompanhado por um homem de Deus, né, o pastor John Haynes, meu pai, ele soube fazer algumas coisas bem corretas na vida da gente, não era perfeito, como todo ser humano. A visão do meu pai era que precisava mostrar para a gente quem era a pessoa do Espírito Santo e nos ensinar a conhecer o Espírito Santo, porque aí está a diferença. Isso é o que faz a diferença na vida dos jovens. A visão de que ficar na terra sagrada, né, terra santa, que é o terreno da igreja, no prédio da igreja, no templo, vai fazer a diferença, não faz diferença nenhuma. Achar que trazer o jovem e depois alimentá-lo com aguinha com açúcar, né, ensinar tão aguado assim as coisas de Deus, mas que ele não aguenta mais do que isso, é uma mentira, uma besteira e não é verdade. Esse negócio que jovem não aguenta mais do que uma aguinha com açúcar, e o que a maioria das igrejas fazem é ficar, né, alimentando com água com açúcar e depois não cresce. Pega seu filho jovem e alimenta ele água com açúcar o tempo todo e vê o que vai acontecer com ele. Ele vai ficar doente, anêmico e magro e não vai crescer e vai ter sérios problemas de saúde. Então por que a gente acha que vai desenvolver jovens conhecedores da palavra e fortes nas coisas de Deus tacando água com açúcar para eles o tempo todo? O jovem como se é uma insulta na realidade. A gente acha não que o jovem tem uma mentalidade na cultura de hoje, não que o jovem tem que ser estúpido, tem que ser besta, né? Até ele tiver 20 e tantos anos de idade, aí ele vira adulto e começa a ser sério com as coisas. Não, agora fez molecagem, porque ele é jovem, fez algo estúpido, porque ele é jovem. E a gente que meio que criou uma cultura que alimenta a ideia do jovem ser bobalhado e só fazer bobagem, não ter responsabilidade e tudo. Uma ou duas gerações atrás no Brasil não era assim, mas parece que a atual geração, a gente criamos a cultura do jovem abobalhado, bobão, que não sabe nada, aí nós acabamos tratando ele como se fosse bobão e não sabe nada. E tudo é uma besteira, é uma bobagem. O jovem tem uma capacidade de absorver tudo que se ensina a ele a nível intelectual, mas tem também uma capacidade espiritual profundo, né? Desde jovem, você consegue ministrar coisas profundas à vida dele. E eu vou te dizer que, assim, em alguns sentidos, ele tem mais capacidade a compreender e crescer nas coisas de Deus do que a pessoa adulta, porque ele está numa fase de adaptação, de crescimento, de aprendizado. Então, a fase mais importante de todas para você encher ele com o ensino da palavra, mostrar para ele como conhecer o Espírito Santo, como crescer nas coisas de Deus, e ele aprende, cresce, desenvolve aquilo na vida dele enquanto ele está na fase de crescimento e adaptação. Mas não, nós achamos que temos que só dar uma aguinha com açúcar para ele. Aí quando ele tiver 25 anos de idade para cima, a gente vai começar a tratar ele de forma séria, aí ele começa a aprender algo sério das coisas de Deus. E não é a hora certa de fazer isso, e é o motivo que a gente está perdendo tantos jovens, quando poderíamos estar com jovens poderosos em Deus, grandes discípulos de Jesus, fazendo grandes coisas para Deus. Meu pai praticou isso, como eu falei há pouco, e ele criou 3 filhos fortes em Deus. Fortes em Deus. Todos nós somos pessoas com defeitos, e obviamente os defeitos
estão ali para, né, fazer parte da vida de todos nós, mas assim, meu irmão Len, eu e minha irmãzinha Rebeca, que era mais novinha, 6 anos mais nova que eu e quase 9 anos mais nova do que meu irmão Len, nós 3 fomos criados conhecendo a palavra, conhecendo o Espírito Santo, sendo chamado para uma vida séria com Deus, e todos nós crescemos buscando a Deus, sendo usado por Deus, fazendo coisas para Deus, sendo firmes nas coisas de Deus, e nenhum de nós, por nenhum dia das nossas vidas, desviamos ou ficamos revoltados com as coisas de Deus, ou fomos para o mundão, drogas e excesso de bebida e vida imoral para cá e para lá. Todos nós fomos criados de um jeito que nós conhecemos o que é certo, o que é errado, e aprendemos a desenvolver essa vida com Deus. Então assim, a ideia é que o jovem, você tem que esperar ele passar da fase abobalhada, porque, sei lá, de repente, se você ensinasse ele algo sério mesmo, ele vai zombar das coisas de Deus. Isso é tão ridículo que é brincadeira até, o jeito que as pessoas pensam assim. Depois ficam reclamando, a gente perdeu o jovem ali, ele desviou, largou as coisas de Deus, não quer saber de Deus e não sei o quê. Aí ficamos resmungando, reclamando, tristes e chateados, mas na realidade, assim, a maioria das vezes, a culpa daquele jovem desviar e não firmar nas coisas de Deus é da gente mesmo, porque nós tratamos ele de forma subestimada, nós tratamos ele como alguém que não podia aprender, que não podia conhecer a presença do Espírito Santo, não podia desenvolver uma vida com Deus, aí não entendemos por que a coisa não funciona. Ah não, mas tem uma gincana legal, jovens, vai ter uma gincana bacana, se envolve, vai ter uma festa, vai ter uma banda de arrebentar e não sei o quê. Joia, tá? Não vai me interpretar mal. Não estou falando que você não pode fazer gincana, ou uma festa na igreja, ou ter uma banda. Tudo joia, tranquilo. Mas não se você acha que essas são as coisas que vão realmente fazer o jovem ser um discípulo de Jesus. Aí você está enganado. Você pode fazer essas coisas, não são erradas. É até legal fazer, eu sou até a favor, não sou contra, fazer várias atividades que envolvem a vida do jovem. Joia. Mas, entende o que é primário, o que é superficial, o que é secundário? Entende a diferença? Que eu vejo tantas igrejas achando que assim, vamos fazer uma festa, vamos botar uma banda legal, vamos fazer uma gincana, vamos fazer isso e aquilo. Aí eles acham que por um monte de atividades você vai atrair o jovem e manter ele na igreja. Ora pra gente, ajuda a divulgar esse ministério, fala para os outros assistirem também e nos ajuda a continuar com esse projeto, essa missão de tocar nossa geração com a palavra de Deus e chamando as pessoas para serem discípulos verdadeiros de Jesus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, sou o pastor Gary de novo e eu quero falar com vocês sobre esse ministério, Movimento dos Discípulos. Nosso ministério é algo que Deus fez nascer no meu coração para fazer diferença em nossa geração para Jesus. Eu acredito piamente que a palavra de Deus tem que ser a nossa autoridade máxima em assuntos espirituais. Infelizmente, em muitos casos, nós deixamos tradições e opiniões dos homens tomarem um espaço de pé igual com a palavra. Então, parte da nossa visão é ensinar a verdade de Deus de forma impactante. Se tem que contrariar, que contraria, mas que contraria quem está errado, né? Que a palavra de Deus que faça o trabalho de contrariar para trazer as pessoas para o que é certo e verdadeiro, porque isso muda vidas. E parte da visão é a gente aprender a sermos discípulos de Jesus, como era a igreja no Novo Testamento, sermos cheios do Espírito Santo, como a igreja no Novo Testamento, e sermos cheios de compaixão e amor para as pessoas, como também era a igreja no Novo Testamento. Esse projeto é um projeto de fé. Eu não tenho como bancar. Se nós vamos continuar aqui no ar, onde você está assistindo, acompanhando, se a gente vai poder não só continuar no ar aqui, mas pensar em ir para outros lugares, né, outros canais, outros espaços, só podemos fazer isso com sua ajuda. Nós precisamos de parceiros que ajudam com contribuições, né, a gente chama de parceiro em missão. O parceiro, né, que está conosco no projeto, e na missão que nós estamos juntos aí de fazer algo para Deus. Então assim, você pode fazer uma contribuição única agora para ajudar, você pode fazer um compromisso mensal, né? Nós temos um plano onde a partir de um certo nível de compromisso você ganha, né, um brinde do ministério, né? De forma nenhuma estamos
tentando te recompensar pela sua oferta, é apenas uma forma de agradecer na realidade. Então, assim, se você quer trabalhar conosco nesse projeto, vai para o nosso portal agora, que é discipulodejesus.com.br. Repetindo, discipulodejesus.com.br. Lá você vai ter onde clicar, cadastrar, fazer seu compromisso. Você pode contribuir com cartão de crédito, débito, boleto bancário, depósito bancário, como você quiser. Então, ajuda a gente a expandir e tocar vidas para Jesus e continuar no ar aqui abençoando a tua vida também.